dia. Uma manhã abençoada, um domingo abençoado em casa de Meimei. Nós agradecemos muito a oportunidade de falar nesse dia, Dia das Mães, e em especial falar dela, a mãe de todos nós, Maria de Nazaré. Aquela era uma noite especial. No velario do infinito oscilavam suavemente as estrelas. Era o mês de Nissan, abril-maio em Israel. Anunciava-se então a primavera. Não obstante aqueles ventos frios do Hermon que chegavam à cidade de Jerusalém, carreados pelas mãos das brisas que entravam por aqueles imensos desfiladeiros. Ela, Maria, aguardava a notícia de um para outro momento, uma notícia que ela sabia ia despedaçar o seu coração. Entregara-se então a Deus desde antes, porque soubera daquela trama que se desenvolvia nos corredores da casa palaciana. Então ela rogou a Deus que tivesse misericórdia dela e do seu filho para diminuir as cargas de aflições. Já era madrugada, quando à porta ela escuta um jovem batendo e ela vai abrir com o coração na mão, esperando receber aquela notícia guardada em sofrimento, assinalado pela angústia. Era João, o jovem João que chegava, o jovem que tivera aquele suave e doce convívio com o mestre. Mas agora ele apresenta-se atônito, desfigurado quase, e dá a notícia: minha mãe, ele foi preso. Ela ouviu não exatamente as últimas palavras, quando a gente ouve aquela notícia que a gente não quer, parece que fica longe, mas ela ouviu com a acústica da alma. Tentou dizer alguma palavra, não conseguiu. E naquele momento Maria rodopiou. E não fosse João rapidamente colocar as mãos, ela teria caído. Não conseguiu dizer nada, porque nessas horas parece que as palavras perdem o significado. João então acolheu ela como um filho ao peito. E ela então despertou daquele véu de lágrimas. Maria, ela perguntou com a voz trêmula: qual o crime do meu filho? Afinal de contas, de que o acusam? Insurreição. Perturbador da ordem, disse João, e agora mesmo ele está diante de Pilatos, que acaba de lavar as mãos. E então eu pude vir aqui para dar-lhe a notícia da tragédia que se avizinha. Maria não conseguia compreender, afinal, qual era o crime que acusavam o seu filho. Na verdade, eles só pregaram o amor. Ele dissera várias vezes que a marcha dele seria essa marcha do holocausto. Mas o coração de mãe, quem é mãe aqui sabe confiar. Esperava que Deus tivesse misericórdia sua e de seu menino. Porque nós somos assim, os filhos crescem, mas continuam sendo os nossos meninos. Então ela adentra a casa e retorna trazendo um pesado manto, aqueles mantos que as mulheres de Nazaré usavam nos dias frios, para proteger-se da noite. E disse a João, quase dando uma ordem: leve-me contigo. Ele ficou apavorado, ainda jovenzinho, menos de 18 anos, falou da improcedência desse pedido. Um jovem e uma mulher sem expressão na sociedade agora iriam sair espiões por todos os lados. Não fazia sentido. Era um risco injustificado sair aquela hora da madrugada. E ademais, para onde iriam? E que poderiam fazer eles? Mas Maria impôs: leve-me para onde está o meu filho. E pelo caminho, enquanto a noite anunciava aquela tristeza, ela entrou num processo de recordação. Repassava então agora na memória os últimos acontecimentos. Por ali mesmo, naquelas mesmas ruas, ela ouvira entrar em triunfo. Ou seja,
há menos de uma semana, ele havia entrado com um asno cavalgando. Como é vã, agora pensava Maria, e como é mentiroso o êxito da criatura humana, porque adentrar ali sob o aplauso da população. Recordava-se ainda de algumas mulheres que trouxeram tapetes caros para pôr por onde ele passava, outras que retiravam na hora o véu para fazer ali na sua marcha, na sua trajetória, um enfeite. Só então Maria compreendeu que não era ele que pisava, era o animal, e isso era como se fosse um simbolismo, porque ele já ali estava acima, como que ligando a miséria humana à grandeza divina. E agora ela recordava todas as cenas, a alegria rápida, o coração se tornar ainda mais cheio de angústia. E ela finalmente chega diante de Caifás. Claro, o palácio estava deserto. Ela subiu aquela colina de uns quase 50 degraus, desceu novamente e adentrara outra vez a cidade. E ele já não estava mais onde ele fora sumariamente julgado pelo povo, o mesmo povo que ele amara. De forma indiferente agora, ele tinha sido levado para o cárcere, aquela rocha viva no lado ali das águas que adentravam em Jerusalém. Ali havia um túnel especial que havia sido cavado há séculos para preservar a cidade num sítio guerreiro. Mas à noite continuava sua marcha estrelada, e a mulher Nazarena acerca-se da entrada da prisão. A prisão, guardada por um jovem soldado legionário, a cabeça franzina, a cabeleira encaracolada a Júlio César, a armadura, e ela se acerca nervosa e pergunta ao rapaz: aí dentro está o meu filho, deixa-me falar com ele. E o soldado, que na hora representava o poder de César, empurrou-a com sarcasmo. Ela rodopiou, bateu a cabeça, agora sim sai um filete de sangue. João vai ampará-la, e ela então fica ali pensando: será que Deus havia abandonado o seu filho? Qual a razão que a divindade pródiga de misericórdia, aquela mesma misericórdia que seu filho havia decantado, agora estava ali? E então ela fica ali pensando que ele ia marchar para o martírio. À noite ela ficou aguardando aquela noite que talvez nós já tenhamos passado, aquela noite dos desesperados, que parece não ter fim. Quando o sol surge morno e depois ele vai se aquecendo, e surge aquela triste caravana que começa a atravessar aquela rua estreita em direção ao Gólgota, aquele monte em feição de caveira, que ficava ali nos muros da cidade com altura de aproximadamente 15 metros. E ela, Maria, não podia entender, porque agora o seu filho amado estava transfigurado, a cabeça coroada por espinhos, mas não eram quaisquer espinhos, eram espinhos de roseira silvestre, e também arrancados de um lugar imundo, porque eram arrancados das muralhas, eles eram colocados nas muralhas, e lá eram jogados os dejetos. E os lábios dele agora estavam com estranhos ritos. Disseram depois, conta-nos Divaldo Franco, que o tétano havia lhe infectado o organismo, graças àqueles espinhos todos infectados. E ela não podia entender, por uma razão simples: apesar da justiça de Roma ser arbitrária, ela permitia que qualquer pessoa, a qualquer momento, pedisse a revisão da culpa. Vamos dizer, nos dias de hoje, reabrisse o processo. Então, à frente dessa sinistra caravana ia um legionário a cavalo, e periodicamente ele gritava: se alguém achar que o condenado não tem culpa, que fale, ou que se cale para sempre. E o que Maria estranha é que nenhuma voz sequer levanta para o defender. E aonde estavam os leprosos que ele curou, os endemoniados que ele havia libertado,
Aonde estavam aqueles que ele havia recuperado a visão? E os surdos que escutavam as melodias da natureza? Onde estavam todos aqueles que ele havia ofertado o pão, que ele multiplicara os peixes? Onde estavam todos aqueles que há poucos dias o haviam acompanhado? Porque o seu ministério sempre fora público. Ele não temera a argúcia da lei, ele pregara no templo de Salomão, ele pregara na sinagoga em Cafarnaum, ele pregara na praça pública. Então a sua mensagem era transparente. Maria ignorava que a criatura humana é assim: sorriso quando quer se beneficiar e distância quando deve beneficiar. Mas ela não podia acreditar. Milhares de criaturas haviam se beneficiado. Mães que, como ela, tiveram os seus filhos tirados da garra da morte. A mulher hemorraísa, aquela que todos evitavam, que era detestada pelo seu fluxo hemorrágico. A viúva de Naim, onde estavam todos. Quando ele adentrara triunfalmente em Jerusalém apenas 5 dias antes. Agora, as suas reflexões, elas eram atormentadas e rápidas, e quando ela se deu conta, ela já estava naquele outeiro infamante, e as suas traves em forma de cruz, narram os historiadores, devia pesar aí 70 quilos mais ou menos, sobre os ombros daquele homem considerado magro, mais ou menos 60 quilos, 1,75 m, marcado por uma vida de renúncia. E ele, que nós sabemos, caíra várias vezes, e as mulheres, sempre as mulheres, estavam ali para auxiliá-lo. E ela pensava onde estavam os amigos, onde estava Simão Barjonas, onde estava Tiago, estava ela, a outra Maria, a Maria equivocada, a Maria de Jerusalém, e João, o rapaz inexperiente, tímido, mas que o amava. E ela ouviu então, quando as marteladas furaram ele, né, um prego com cravo de 4 polegadas, que rasgava o seu pulso, penetrando fortemente a madeira. Imaginemos nós aquelas marteladas no seu coração de mãe. O que ela sentia? Era como se desferisse contra ela. Então ela cerrou os olhos e acompanhou aquelas marteladas rítmicas, os gemidos surdos que escapavam do peito pelos lábios, ligeiramente entreabertos, e viu que ele foi erguido. Uma bandeira despedaçada ao vendaval. E quando a cruz foi colocada naquele buraco já aberto, ele não pôde evitar aquele gemido mais forte, resultado da asfixia, ou seja, da queda pulmonar. As fibras dilaceradas pelo impacto do peso do corpo naquelas 2 hastes metálicas que o prendiam. Maria achou que ia enlouquecer, porque era demais ver a aflição do seu filho, pendurado ao poste do martírio. Mas foi aí que entrou a magia da fé, e fê-la mesmo diante daquela dor recordar vários anos atrás, quando ela era uma menina, seus 16 para 17 anos, quando ela vivia feliz entre os seus, na romanesca e gentil Nazaré. Até hoje lá tem uma fonte central, onde as mulheres se reúnem. E naquela época se reuniam para conversar e buscar água, e Maria tinha ido a essa fonte, e ela havia retornado numa dessas viagens ao poço, quando chegando em casa ela teve uma peculiar e difícil sensação e experiência de descrever para nós aqui, encarnados. Ela teve a impressão que ela saía do corpo, que ela flutuava. Nós espíritas hoje, com todo esse manancial que a doutrina nos dá, nós diríamos, pode ser uma expansão do perispírito, um desdobramento. Maria então ouvia vozes angélicas cantando, e de repente ela escuta nesse seu desdobrar uma voz como um trovão. Era doce como a carícia de um beijo, mas também era forte. Falou ao ouvido em um clarão de luz: Senhora, Ave Senhora, Tu és cheia de graça, e aprouve ao Pai Celeste
que tu sejas a mãe daquele que trará à terra a mensagem da libertação. Ela não parecia ouvir com os ouvidos terrenos, parecia um sonho, flutuando pelo pensamento além da terra. Maria teve uma estranha sensação e naquele instante ela evocou a palavra dos grandes profetas da Bíblia: ele virá, e quando ele chegar, a terra se reverdecerá e os espinhais se abrirão em flores. Isaías, Neemias, Oséias, os grandes profetas, falavam daquele Messias que traria à terra a mensagem de verdade que tornaria felizes as criaturas. E ela era apenas uma serva que descendia da casa sagrada de Davi, que não acalentava qualquer anseio, que casou-se com José, sabemos, viúvo, veio de um outro matrimônio, já idoso, já com filhos, e rezava uma velha tradição, que ele tinha a tarefa de preservá-la para o ministério do templo. Mas nesse momento, diante da cruz, nessas doces recordações e emoções, ela apenas disse naquele instante para aquele clarão: que se faça na serva segundo a vontade do Senhor. E voltou, vamos dizer, voltou ao plano objetivo, voltou do transe, em lágrimas. Claro, imaginemos nós quanta emoção, aquela emoção. E depois, mais tarde, ela silenciou quanto à gravidez, e quando se fez aparente, narrou ao esposo aquela visão extraordinária, e foi tomado ele de infinita alegria, agradecendo a Deus a honra súbita de ter no seu lar o embaixador dos céus. E ela continuou com essas reminiscências, recordando-se agora, diante da cruz, pela magia da fé, a viagem pesada até Belém, as tarefas do recenseamento de César, a busca de uma hospedaria, o 9º mês, e a noite memorável. Ela se recordava da musicalidade somente audível pelo seu coração. Tinha em mente a presença dos animais domésticos na modesta estrebaria, a visita dos pastores. Mas agora, ela mesmo diante da cruz, ela sorria com essas lembranças, dessas visitas tão agradáveis que dulcificaram a sua alma. O retorno a Nazaré, depois das informações, os sonhos premonitórios de José para que levasse a criança, que fosse resguardada a criança à sombra da esfinge. Quem assistiu a Paula Zampi, ela esteve no nosso lar, ela estará agora na Semana Cultural, não sei qual será o tema, mas ela percorreu esses caminhos numa excursão e ela filmou no Egito o cubículo que ele ficou para ficar resguardecido. Imaginemos nós, a luz do mundo, ficou quase sem claridade lá, porque era necessário que assim fosse, né? A gente, qualquer coisa, a gente já reclama quando fica um pouquinho recluso, fica aí sem poder trabalhar um pouquinho, fica um pouquinho de atestado em preservação da saúde ou algum outro motivo. Mas o mestre, mesmo bebezinho, teve de passar por isso. E agora Maria relembrava tudo isso, a personalidade singular do seu filho amado. Aquela criança de cabelos encaracolados, de olhar transparente como o céu de primavera. E as palavras comedidas eram um enigma para o seu coração terno de mãe. Quantas vezes ela lhe perguntara: filho, o que fazes? E ele respondia: eu cuido dos negócios do meu pai. Estava nítida na sua mente quando ela recebeu a visita da sua prima Isabel, que teve filho em idade já avançada, aquela que quando o marido tem a notícia, silenciar a sua boca, o Zacarias. E quando Isabel então vai visitar Maria e Jesus com João, os dois meninos desaparecem das vistas da mãe, os meninos aí com 5 para 6 anos, e ela chama Isabel. Correram na entrada da casinha branca, toda enfeitadinha com as rosas de charum, e viram as duas crianças na ponta do monte. Imaginemos nós, nossos filhos com 5 para 6 anos na ponta do monte, que desespero. Saíram as duas correndo, mas não gritaram para que elas não se assustassem, os dois não se assustassem e não caíssem no despenhadeiro. E Maria, de repente, observa a postura do seu filho, mesmo a localidade,
apontando lá embaixo como se fosse um general, explicando as táticas da batalha, explicava ele para João. E então ela repreendeu: Jesus, o que fazes? Eu cuido dos negócios do meu pai. Teu pai é José, disse ela, ele já está idoso. A que pai te referes? Aquele que me enviou. E sem dizer mais nada, olhou para João, e os dois correram, entraram à noite, e no outro dia, naquela casinha modesta. Quando Isabel faz os preparativos para retornar, ela chama Jesus, pergunta se ele não quer ir com o priminho, né? Jesus, tu não quer vir conosco? E ele mais uma vez contemplou o horizonte e disse essas significativas palavras: não, é necessário que João vá primeiro. Olha que criança responde isso. É necessário que João vá primeiro. E assim foi assinalada a vida do seu menino. Sempre por essas estranhas informações, por palavras enigmáticas, parece que não ditas, até que ela compreende o que ele queria dizer naquele dia, quando ouviu falar de uma voz que vinha do deserto, lá das bandas do Jordão, de Betrahara, um aval do rio, que dava acesso ao Oriente Médio e por onde as caravanas adentravam Israel. Betrahara, também chamada Casa da Passagem, era o lugar que se reuniam os viajantes, né? Agora as notícias correm pelo correio eletrônico, na WhatsApp, Messenger. Aquela época é dali que partiam aqueles correios verbais e se dirigiam para os vários pontos da terra. E agora dali se saía a notícia e falavam de um homem viril e forte, de barba, de cabelo deslenhado, de olhar de lince, e que o corpo era guardado, a nudez, por vestes de pele de animal selvagem, e que ele tinha uma corda atada na altura dos rins, e que ele gritava e dizia: arrependei-vos, é chegado o terrível dia do Senhor, e quando ele chegar, eu não serei digno de desamarrar as cordas de sua alparga. Então se compreende, é necessário que João vá primeiro. João tinha a missão de abrir o caminho. E ele dizia: eu sou aquele que prega no deserto, que limpa as imperfeições com água, mas ele irá batizar com o fogo do Espírito Santo. E se dizia que era João, que para nós na posterioridade ficou conhecido como João Batista. Claro que nós espíritas sabemos, batismo é uma simbologia da água que limpa, né? Mais tarde, agora Maria lembra, quando o filho a beijara e não dissera nada, e ela mesma não tinha a extensão da missão do seu filho. Mas as notícias chegavam da Galileia, daquela região de pescadores, de viticultores, chegavam notícias que até mesmo os demônios em fúrias submetiam-se à sua voz, ao seu comando gentil. Notícias extravasavam, informavam que cegos viam, que paralíticos agora andavam, que morféticos tinham saúde. Ela não podia crer. Diziam que era seu filho, mas ela, como nós também, lembrava-se do seu filho como um menino. Lembrava-se do fato de terem ido àquelas festas, e quando chegaram lá, haviam perdido o menino na volta, né? Quando foram às festas de Jerusalém, ele lá com seus 12 para 13 anos, indagou a José: cadê Jesus? E retornava, ele tinha ficado para trás. Lá estava ele, entre os doutores. Era o sol que amanhecia na solicitude dos chamados sábios do Sinédrio, que o interrogavam, e ele contestava sorrindo. Ela chamou assustada, e na volta ela repreendeu com ternura, mas repreendeu: por que, Jesus, se separaste de nós? Estava cuidando dos negócios de meu pai. Agora que ele saíra para cuidar finalmente dessas tarefas daquele pai a quem ele tanto falava, ela, como mãe, se preocupava. Porque com a viuvez, ele e ela assumiram a carpintaria. E agora, eles eram responsáveis pelo pão de ambos. E se Jesus não estivesse ali, ela teria de depender dos parentes, dos outros, né, para o sustento. Mas a voz dele parecia que chegava à acústica de sua alma.
Contaram que fazia poucos dias ele havia subido a um monte de frente ao mar, e em certo ponto ele parou e de sua boca cantou o mais belo hino de amor que jamais a humanidade conheceu, o sermão das bem-aventuranças, o código de ética que destruiu a velha ética, tornando essa ponte para uma nova era. Maria começou a exultar com as notícias de seu filho. Ela que o acompanhara ao longo do mar, também chamado Lago de Genezaré. Mas agora, repentinamente, ela se lembra que ela está diante da cruz. E o filho amado, perfeito, pendurado, oscilando ao vento como se fosse uma bandeira, um trapo. Era demais para o seu coração. E é nesse momento que ele dá um grito. E ela o contemplou. E um dos bandoleiros que acompanhavam o sacrifício, nós sabemos, eram 2 ladrões ao lado de Jesus. Um deles volta-se e diz: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando adentrares o paraíso. E ele disse: em verdade, te digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Infelizmente, irmãos de outras crenças pegam essa passagem e leem literalmente, não colocam uma vírgula. Não é que Jesus disse que hoje ele estaria no paraíso. Hoje Jesus estava dizendo: um dia estarás comigo no paraíso. Porque todos nós um dia chegaremos à perfeição. Mas Maria, naquele instante, nos dá um exemplo de abnegação. Ela esquece da sua dor, porque ela viu uma outra mulher, uma mulher diante daquele estranho que chorava. Então a Maria acercou-se dela e pergunta: esse homem é teu filho? A mulher encapuzada move a cabeça dizendo: sim, é meu filho. Dimas. Então, mulher, se o meu filho disse ao teu filho que ele lhe concederia o paraíso, crede, porque o meu filho é o Filho de Deus. Aquela mulher fechou os olhos tentando descobrir de onde ela conhecia aquela voz. E então ela lembrou 25 anos atrás, quando seu filho, já naquela época, foi acusado de ladrão. E ele estava no poço. A mãe de Dimas estava no poço. E Maria, mãe de Jesus, também estava no poço. E as pessoas comentavam e acusavam o seu filho. E então Maria disse: não o condenes. Meu filho disse que ninguém pode apontar o dedo em direção às feridas alheias. E a mãe do ladrão amou aquela mulher que defendia seu filho. Era Tamar, mãe de Dimas. E agora ela vira-se e contempla Maria. Viu que já não era tão jovem como há 25 anos atrás. Que ela estava ali com a face macerada, e as duas mães se abraçaram, choraram até aquele momento culminante da tempestade da noite, que se fez na hora terceira. Agora tudo era um tropel de paixão. A morte, a descida na cruz, a emanação cadavérica, o sepulcro de José de Arimateia, ainda novo, né? Porque ele mandara cavar ali no pé do Calvário. E agora Maria recebia notícias desencontradas, que vinha na casa dos amigos, naquela casa que havia sido a casa da última ceia, transformada em cenáculo. E os discípulos apavorados, porque Judas já havia cometido suicídio, Pedro já havia o negado, e agora os boatos começaram a surgir. Quando no terceiro dia ela viu chegar com o rosto iluminado a antiga equivocada de Magdala: minha mãe, eu ouvi, ele apareceu a mim. Tiago foi irônico: apareceu a ti? Logo a ti? Tiago é o símbolo da maioria das criaturas. Tem o olho hábil para julgar, né? Para ver o argueiro e não ver a trave no seu olho. Tu crês que nós aceitaremos tal mentira? Primeiro, disse ele fugiu, nos iludiu, nos deixou nessa situação. E se ele apareceria, ele iria aparecer a João ou a Maria, sua mãe, nunca a ti. Maria de Magdala compreende uma grande lição nesse instante, que é muito fácil pregar a virtude,
mas que é muito difícil compreender o sofrimento, que fala-se muito em reparação, mas que quando a pessoa tomba, rara é a mão que ajuda a levantar sem reprovação. E ela compreendeu que não seria ali perdoada pelos erros que teve. Ela compreendeu que ela fora uma mulher, sim, frágil, vítima da ação de homens devassos, mas ela estava disposta a resgatar. E ela também entendeu que a saída do Pantanal, como nós aqui saímos no passado, tivemos uma nova oportunidade reencarnatória, mas Maria teve ainda ali na presença do Cristo. Ela compreendeu que ela saiu do Pantanal, mas que a lama ficou nos seus pés. Então tinha uma trajetória ainda pela frente, mesmo que ela estivesse indo em busca dessa fonte purificadora. Então, Maria de Magdala ainda trazia os pés enlameados do passado. Mas Maria, mãe de Jesus, se acercou dela, abraçou ela e diz: não importa a opinião dos outros, porque eu creio que o meu filho apareceu a ti, o coração de mãe não se engana. E foi com essa disposição de ânimo que ela voltou a Nazaré. Lentamente aquele colégio apostólico foi se desfazendo. Depois também outras visões do mestre, aparições do mestre, né? Disseram que 2 homens que demandavam Emaús, também ele apareceu, a Pedro na pesca. E Maria de Nazaré então tinha notícias que alegrava o seu coração de mãe. Seu filho estava vivo. Nós recentemente tivemos no nosso lar um médium de psicografia, que as pessoas às vezes criticaram que foi só 150 senhas, mas o centro espírita não comporta 500 mil pessoas, né? Só que ele conversou rapidamente com as 150 pessoas. E não era para tirar informações, muito pelo contrário. Ele dizia já na fila, as pessoas fizeram a fila: olha, tem uma criança assim, assim aqui tem uma moça. Então, a gente sabe, vieram 12 mensagens, mas 150 pessoas, de certa forma, tiveram o que foi permitido, né, pelo alto, notícia de seus familiares. Dentre eles, os pais de uma criança de 3 aninhos que havia caído na piscina. E a gente pensa o sofrimento daqueles pais, achando que tinham sido negligentes. A criança vem pelo médium, desenha o uniforme da escola e diz que já está crescendo, né? No plano espiritual está crescendo. E depois nós encontramos o casal que fala: nós tivemos a nossa vida de volta, porque depois daquele sábado a nossa vida foi outra. Então a notícia de que nossos entes bem-amados continuam vivos, especialmente as mães, que, como dizia Chico Xavier, é uma dor que é a maior, que não se sabe mensurar, não tem como mensurar a dor da perda de um filho. E esse consolo que a doutrina traz, essa oportunidade. Então Maria tinha notícia de seu filho. E depois a casa para recolher, que ela ergueu, que recolhia os infelizes do caminho. Mas começaram as perseguições. Tiago fora degolado, começou aquele mártir ideológico. Estevão já tinha perdido a vida pelas mãos do senhor Saulo, né, o doutor Saulo, o arbitrário representante do Sinédrio. E agora Maria já estava com a cabecinha branca, já havia ultrapassado a idade da razão, chegara à 3ª idade, e lá longe João lembra. Ele começa a pensar daquela criancinha, onde será que estava aquela criança que Jesus colocou em sua perna, né, que nós já falamos aqui, Inácio de Antioquia, conhecido na Igreja Católica como Santo Inácio. E ele começou a pensar e lembrou de Maria. João lembrou daquele grito na cruz, quando transpassado ali, disse: Jesus, que agora ela seria sua mãe e ele seria o seu filho. Jesus, naquele instante supremo, inaugurando para nós a família universal. E então ele foi a Nazaré, encontrou a saudosa naquele páramo de informações desencontradas, propôs levá-la e ela aceitou. E ali naquela casa que o amigo erguera, passou ela a ser a mão da caridade, da ternura.
Ali ela narrava para os viajantes que chegavam cansados as histórias de seu filho, falava das atividades, contava das alegrias e também das dores, até que um dia chegou um leproso. Ela atendeu ele, lavou ele, banhou ele, banhou nas suas feridas, passou bálsamo, ofereceu um caldo reconfortante, ofereceu pouso. E no outro dia, o morfético, antes de sair, quem narra isso é Humberto de Campos, no Boa Nova, ele diz: vós sois a mãe de Jesus, mas sois também a mãe santíssima da humanidade. Nós às vezes cometemos um erro. A gente fala, os católicos, que colocaram esse título em Maria. Não foi católicos. Não. Foi um atendido por ela, que disse: vós sois a mãe santíssima da humanidade. E é a partir daí que ela passou a ser chamada mãe santíssima das criaturas infelizes. E as notícias corriam, cresciam, aqueles que a procuravam. E ela ficava ouvindo com tristeza aquelas perseguições de Nero. O ano 67 trágico, aquele agosto especial, e em seu coração, já de mulher agora octogenária, não suportava tanta aflição, porque tanto ódio do seu filho, aos continuadores agora da mensagem de seu filho. Por que o amor provoca tanto ódio? E foi naquela noite, talvez, de maior recordação, saudosismo, que ela se sentou para ver o mar, ficou perdida em reflexões, quando chegou mais uma vez um peregrino. Começou a conversar com ela, a voz era meiga, ela cerrou os olhos para ouvir com o coração. Ele começou a falar de esperança, de alegria, de bênçãos das dores, da felicidade de ser consciência cósmica. Ela começou a interrogar: quem será? Todos que vêm para pedir, ninguém vem para dar. Quem é esse que vem para ofertar? E aonde já ouvir aquela voz? Foi nesse momento que ela o reconheceu. Ergueu-se, era seu filho, e ele estava abaixado. Ela viu as chagas no pulso e ela quis abraçá-lo, e ele disse: não, minha mãe. Recorda-te que houve um homem em Israel chamado Matias ben Afelias, que um dia sua mãe o repreendeu, e quando ela ia saindo, a sandália prendeu a esteira e ela ia cair, e então o filho pôs as mãos em forma de concha e disse sorrindo: para que teus pés não atritem na poeira do chão, assim faço eu. Sou eu que de joelhos vem buscar tu, que és a mãe santíssima da humanidade, para que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria teve o que chamamos um delírio. O mensageiro desceu, chamou João, e ela esteve nesse delírio toda a madrugada, e no outro dia, na alvorada, ela abandonou aquela carcaça, o corpo já cansado, já idoso, e de repente ela se sentiu flutuar, nós espíritas diríamos levitar. Sentiu-se imediatamente jovem por seus méritos, como naquele dia da Anunciação que relembramos rapidamente nessa manhã. Já não pesava o fardo dos anos, e Maria compreendeu que havia desencarnado, se libertado do corpo físico, e agora ela flutuava no ar, e seres angélicos cantavam hinos de louvor, e ela percebeu o poder do seu pensamento. Onde ela pensava, ela estava, onde ela desejasse. Lembrou do Rio Jordão, lá voletou por cima. Nazaré, e subitamente ali estava ela no Calvário. Se recordou de Roma, dos que marchavam para o martírio. Repentinamente estava diante dos olhos a esplendorosa cidade dos Césares, as ruas movimentadas, os mármores, as liteiras, mas uma atração enorme a levou ao circo máximo. E ela atravessou até o subterrâneo em espírito, não é? E ali ela encontrou uma área infecta, homens, mulheres, velhos, crianças e feras em jaulas próximas, que
que atemorizavam eram leopardos, tigres de Bengala, leões que vieram da Ásia, era o terror. Maria se deteve, não sabia se dizer quanto tempo, até que lá em cima ouviu-se a anunciação de 150.000 espectadores, a ralé do povo, mas também a nobreza e o patriciado. Os guerreiros já estavam lá, no circo máximo da humanidade. Abriram-se os calabouços. Maria viu o pavor estampado na face daqueles que iam morrer em nome do seu filho. Velhinhos alquebrancados, crianças que se agarravam agora às suas mães, jovens. Ela olhou e viu uma jovem, pálida, quase estática. Acercou-se em espírito, abraçou-a e disse ao ouvido: filha, canta, minha filha. A jovem estremeceu. Médium, ela captou, ela ouviu. Mas ela não escutou com os ouvidos da terra. Mas parecia perceber na acústica da alma aquela voz que dizia: canta, minha filha. Transforma as dores da terra em alegria dos céus. E a princípio a jovem começa a balbuciar, até que ela começa a cantar. E quando as grades foram abertas, como estarreceu, porque os felizes que iam morrer cantavam alegremente. Aquelas almas foram, os corpos físicos, estraçalhados pelas feras, todos, um a um, até a última voz. Mas naquela noite de agosto de 67, em Roma, o calor abrasador, o silêncio dos espectadores, uma grandiosa mão escreveu no ar: Ave Cristos que vão viver a vida eterna, te homenageiam e te saúdam. E ela, levando aqueles mártires, ela, Maria, à frente, em caravana, ascendeu. Desapareceu no velario da noite. E narra uma antiga lenda que um estudioso lá no Oriente, estudioso dos astros, descobriu uma novíssima. Era Maria entrando na glória do inacessível. Então, cristãos de todos os matizes, não importa se espírita, evangélico, católico, qualquer igreja de fé, quando ouvirdes falar o nome de Maria, símbolo da maternidade que nós lembramos com tanto amor nesse dia, lembrai, com triunfo exultai e rogai bênção a ela, Maria, porque a Mãe Santíssima da humanidade, essa rosa mística de Nazaré, será sempre advogada dos infelizes junto ao seu Filho e ao coração paternal de Deus. Por essa manhã abençoada, um feliz Dia das Mães, ou para todos aqueles que cuidam daqueles que geraram ou que não, que são filhos do coração, também são mães. Muitos se dedicam aos sobrinhos, muitos, às vezes os pais fazem a função de mãe, então todos sintam-se homenageados por essa tarefa, como o Marcelo disse, grandiosa, de receber um espírito que nós teremos depois de dar conta da nossa administração, de como o conduzimos. Será que estamos conduzindo aí para a evangelização, ou seja, nessa ou em outra casa, ou em outra denominação religiosa, mas que o conduzamos sempre para Deus. Muito obrigada pela atenção.